Onde você estava no dia 27 de janeiro de 2013? Moça, pelo amor de Deus, você pode me dizer o que aconteceu? Eu sei que a minha filha está na rua, numa festa. Eu tô vendo aqui do meu prédio uma fumaceira horrível, perto da Tiza, um gritaria, coisa mais horrível. Tá tudo queimado ali. Vamos passar para nos dar o melhor serviço aí, ó. Alô? Vamos correr! Alô? Uma noite que seria de alegria, sorrisos e para celebrar a vida, se tornou uma das maiores tragédias do Brasil. Há 10 anos, um incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tirou a vida de 242 jovens e deixou outros 636 feridos. A mídia de todo o Brasil voltou suas atenções para aquela pequena e até então pacata cidade universitária. As emissoras se viram obrigadas a mudar suas grades de domingo para dar atenção às vidas que haviam sido perdidas na madrugada anterior. Plantões, boletins informativos foram incluídos nas televisões e rádios naquele domingo. Completados 10 anos de uma das maiores tragédias da história do país, como foi a cobertura jornalística por trás de tudo? Foi uma das experiências mais traumáticas e intensas que tive na vida e na carreira profissional, né? Humberto Tressi é jornalista e cobriu a tragédia da Boate Kiss pela RBS, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul. Eu fui acordado por volta de 2h30 da manhã. Logo tinha começado o incêndio, eu não sabia. Eu moro em Porto Alegre, Santa Maria fica a cerca de 300 quilômetros da capital gaúcha. E a plantonista aqui do jornal me acordou, eu era um cara que viajava muito pelo jornal, né? Achando que tinham morrido 6 pessoas, e isso já seria notícia, né? E uma tragédiazinha, né? Mas aí eu até perguntei, mas e justifica uma viagem a Porto Alegre, já que temos um jornal, a RBS, a empresa que eu trabalho, tinha um jornal na época lá em Santa Maria. Daí ela disse, mas podem ser mais, pode ser muito mais, pode chegar a 20 mortos. Aí, claro, eu vim para o jornal com o meu carro próprio aqui, depois aqui pegamos um carro da empresa, fomos motorista, fotógrafa, a Adriana Franciosi e eu. E chegando lá, quando cheguei lá, horas depois, eu ainda acompanhei a retirada de alguns corpos de dentro da boate. Tamanha era a extensão da tragédia. Ao longo do caminho, o número subiu para dezenas de mortes e depois para centenas de mortes. Eu nunca tinha visto algo assim. E olha que não sou novo, eu tenho 37 anos de profissão. Foi a mais traumática experiência, não tenho dúvida. A festa Aglomerados teve início às 23 horas do sábado, 26 de janeiro de 2013, na Boate Kiss, e foi organizado por estudantes de 6 cursos da Universidade Federal de Santa Maria. Por volta das 2h30 de 27 de janeiro, durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, um sinalizador de uso externo foi utilizado pelo vocalista da banda, que soltou faíscas que atingiram o teto da boate. Os integrantes da banda e um segurança tentaram apagar as chamas com água e extintores, mas não obtiveram sucesso. Em cerca de 3 minutos, uma fumaça espessa se espalhou por toda a boate. No início do incêndio, não houve comunicação entre os seguranças que estavam no palco e aqueles que estavam na saída da boate. Estes últimos, inicialmente, não permitiram que as pessoas saíssem pela única porta do local, por acreditarem se tratar de uma briga e que as pessoas estavam tentando sair sem pagar. Muitas vítimas
tentaram sair pelas portas dos banheiros, confundindo com as portas de emergência. Por conta disso, 90% dos corpos estavam nos banheiros. Ainda durante a madrugada, os primeiros veículos de imprensa começaram a chegar no local. A movimentação é ainda muito intensa em frente à Boate Kiss, no centro de Santa Maria. O incêndio atingiu o local por volta das 2 horas da manhã. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam dentro da casa noturna. Testemunhas falaram que o fogo começou quando um dos integrantes da banda fazia um show pirotécnico no palco. O primeiro caminhão, carregado com cerca de 70 corpos, deixou o local aqui por volta das 8h30 da manhã, mas a polícia ainda segue na retirada dos corpos. A estimativa, por enquanto, é de que pelo menos 90 pessoas tenham morrido no incêndio, mas este número deve subir. Agora em rede nacional, com a TV Bandeirantes, uma tragédia no Rio Grande do Sul. Um incêndio em uma boate deixou ao menos 245 mortos em Santa Maria, na região central do estado, a 286 quilômetros de Porto Alegre. Foi a experiência mais marcante que eu já tive como jornalista, mais impactante. Ananda Miller, jornalista da Rádio Gaúcha de Santa Catarina, conta como foi sua experiência ao acompanhar a tragédia. É um divisor de águas na minha carreira, eu era bastante inexperiente ainda naquele momento. Era o meu segundo emprego oficial, fora de estágios, e tudo nos pegou muito de surpresa, é óbvio, né? Uma tragédia, ela não manda qualquer tipo de aviso prévio. Então foi uma experiência certamente que eu classifico como um grande divisor de águas, não só na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal. Eu precisei de ajuda psicoterápica depois daquilo, como tantos outros colegas. Eu procurei essa ajuda, achei que foi muito importante para que eu também, como cidadã, como moradora de Santa Maria, pudesse compreender e absorver aquele luto. Eu não perdi diretamente nenhuma pessoa próxima, apenas um conhecido, mas mesmo assim isso não faz qualquer diferença, não há qualquer diferença em relação ao que isso tudo significou para nós. Então, foi o grande divisor de águas da minha carreira e foi ali que eu entendi o que realmente o jornalismo é e o que ele significa. As primeiras horas que sucederam à tragédia foram as mais difíceis e angustiantes. Centenas de feridos estão sendo encaminhados para hospitais e postos de saúde da cidade. As vítimas fatais vão ser encaminhadas ao Centro Desportivo Municipal devido à falta de espaço no IML. Equipes de bombeiros, SAMU, Exército e policiais civis e militares trabalham no resgate. Os corpos das vítimas haviam sido levados ao ginásio municipal da cidade e era lá que os pais delas e a própria imprensa obtinham informações oficiais. Juliana Mota, correspondente que cobriu a tragédia pela Rede Globo, direto de Santa Maria, relata a dificuldade de encontrar informações oficiais em meio ao caos, à tristeza e ao luto. Eu avalio que nenhum jornalista, independentemente do tempo de experiência, né, de carreira, está preparado para, de fato, cobrir uma tragédia como o incêndio da Boate Kiss. Porque aquelas primeiras horas iniciais, as informações são muito instáveis, muito nebulosas, é uma grande proliferação de boatos, né, e nem mesmo as fontes oficiais, né, que o jornalismo tende a atribuir uma credibilidade maior, nem mesmo essas fontes, elas têm a capacidade de dar alguma certa garantia nas informações que eles estão passando, né? Porque, veja bem, a polícia, ela recém começou a investigar o caso e o jornalismo, por sua vez, não tem como esperar que a polícia conclua a investigação para só então noticiar, né? Um caso como esse necessita de uma transmissão ao vivo, né? Um
uma notícia como essa, não pode esperar até o próximo jornal, no caso da Kiss até o dia seguinte, né? Porque a tragédia, o incêndio ocorreu num domingo, né? Quando a programação da Rede Globo não é destinada ao jornalismo, né? Então se tinha uma pressa, uma urgência em se colocar essa informação no ar de alguma forma, né? E isso é muito desafiador, porque tanto o jornalismo como a polícia, de certa forma, estão investigando ao mesmo tempo. Então, esse é um dos grandes desafios, né, de qualquer cobertura de tragédias, é a apuração do acontecimento. Apesar da proibição à permanência da imprensa, Humberto conseguiu acessar o local onde os corpos eram levados. Era um ginásio, e nesse ginásio, familiares se acotovelavam em busca de notícias e possível reconhecimento de corpos, né, dos seus parentes. E eu consegui que uma pessoa da prefeitura me introduzisse lá dentro, clandestinamente, sem me identificar como jornalista, né? Entrei junto com um grupo de familiares, entrei lá dentro com uma mochila, levando meu computador, e pude assistir a cena do reconhecimento, que é terrível, né? As pessoas choravam, se descabelavam. Teve um pai na minha frente que pegou uma mesa, jogou no chão, uma cadeira começou a quebrar. E ao saber, né, ao confirmar que a filha estava morta, no caso, né. Depois eu fui com esses familiares também dentro de uma parte do ginásio em que estavam os corpos, e aí eu entrei nessa sala e eram dezenas de corpos no chão, cobertos com cada um deles com um plástico, né, e embaixo desses corpos estavam os mortos, a maioria deles intactos. Não sei se vocês sabem, mas a maior causa da morte lá não foi o fogo, e sim a fumaça tóxica, né? Então a maioria das pessoas estava como se estivesse dormindo, assim. Alguns não, né? Alguns com olhos abertos e tal, com espuma saindo da boca pelo envenenamento causado pela fumaça, né? Então, terrível. A cobertura é pesada. Jonathan Bittencourt, na época estagiário da Rádio Bandeirante e hoje repórter da TV Record, lembra como foi cobrir um caso de tamanha proporção e comoção como o da Boate Kiss. Foi quando a gente recebeu a lista de óbitos que haviam se confirmado. Foi bastante doloroso. Imprimir, pegar aquela lista nas mãos e ver dezenas de jovens que haviam perdido a vida. E mais pesado ainda, doeu bastante ouvir na voz dos apresentadores, eram pelo menos 2, se revezavam dando os nomes um por um das vítimas. Essa lista, ela ia aumentar. Entrar no local da tragédia após o incêndio também requer muita força e Jonathan teve essa oportunidade depois do ocorrido. Às vésperas do julgamento dos réus da Boate Kiss, eu fui até Santa Maria. A sensação de entrar na Boate Kiss, que eu também tive autorização para isso naquela época, eu entrei na Boate Kiss e foi doloroso demais unir os depoimentos de vítimas, de bombeiros, de delegado, com o que se via diante dos meus olhos. A estrutura da casa noturna, eu entrei naquilo e não acreditei que tinha mais de 800 pessoas, porque não era possível ter mais de 800 pessoas naquele espaço extremamente pequeno. A gente conseguia olhar para as portas dos banheiros, para o palco, e era como se a gente estivesse revendo a tragédia acontecer diante dos nossos olhos. E saber que onde a gente estava, centenas de pessoas perderam a vida. Por falta de ar, asfixiadas, algumas pisoteadas. Então, foi extremamente marcante. E um dos depoimentos que me doeu mais foi o do delegado, que relatou ter entrado na boate, ter visto os corpos empilhados
no banheiro e também os telefones tocando. Em um deles, dezenas de chamadas da mãe daquela vítima. Então, aquilo ali foi extremamente marcante para mim. A emoção toma conta e o profissional responsável por informar se vê em uma posição onde tem que se manter firme ao conversar com os envolvidos. A grande dificuldade para mim é a questão emocional, porque é impossível tu estar num ambiente de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta incerteza. Imagina, a gente está falando de pais desesperados à procura dos filhos que não sabem onde os filhos estão. Então, essa questão emocional é muito difícil. Conversar com familiares não é uma tarefa fácil. Requer tato, sensibilidade e muita empatia. A conversa com familiares extremamente delicada e difícil, né? O que uma pessoa que perde um ente subitamente vai dizer para um repórter na hora? Tem que tatear, tem que chegar lá com toda a tua sensibilidade aguçada, tentar falar, não insistir se a pessoa não quiser. Conversar com familiares e sobreviventes foi um dos piores momentos assim da tragédia. Acredito que não só para mim, mas para todos os jornalistas. Eu cheguei na frente da Boate Kiss pouco antes das 15, 20 para 6 da manhã. E eu sempre fui uma repórter muito organizada e naquele momento eu cheguei lá na frente e olhei ao meu redor e eu não sabia o que eu ia fazer naquele cenário. Eu lembro até hoje do meu total sentimento de incapacidade, de impotência de fazer qualquer coisa naquele momento. Então, não sei te dizer quanto tempo eu fiquei pensando nisso, né? Pensando o que eu tenho que fazer aqui, né? Mas depois disso eu pensei, eu vou sair gravando e conversando com as pessoas o máximo que eu conseguir e depois eu vou parar e vou ver o que eu vou fazer com esse material. Foi a única coisa que me ocorreu. Então eu comecei a conversar com aquelas pessoas que estavam paradas ali na boate, né? E eu comecei a conversar com essas pessoas e obviamente, eu não chegava com cinegrafista, eu estava com meu crachá da RBS TV, estava com o microfone na mão, mas com o microfone abaixado e o cinegrafista mais longe, assim, de mim, mas ainda mantendo um contato visual. E aí eu começava a conversar com as pessoas e a minha abordagem, eu já chegava pedindo desculpa, né? Eu me apresentava, olha, eu sou a Juliana Mota, sou repórter da RBS, me perdoa eu ter que estar aqui conversando contigo, mas é o meu trabalho. Qual é a tua relação com a tragédia? Tu tá procurando por alguém? E aí, às vezes, a pessoa conversava, desabafava, falava, e aí no final eu perguntava, tu aceitas conversar comigo? Gravar uma entrevista? E aí a pessoa dizia, não, eu não quero gravar. E aí eu agradecia e ia para uma próxima pessoa. Repetia isso quando a pessoa aceitava gravar, então eu chamava o cinegrafista. E assim a gente foi fazendo, mas conversar com familiares e sobreviventes é muito difícil para mim até hoje. Nos 10 anos da tragédia, eu fiz o cerimonial das atividades na praça e foi bem difícil reencontrar os pais e alguns sobreviventes. Amigos, filhos de uma amiga. A senhora não achou em lista nenhuma, hein? Não, ainda não. E eles estavam na boate de Os dois estavam, os irmãos. E a senhora tá com a foto aí? Tô com a foto. São dois? São os dois. E o que a senhora tá agora tentando? Já percorreu outros locais? Todos os locais. Os pais já percorreram e recebem notícias por telefone que estão num lugar e no outro e a gente não encontra. Essa questão de conversar com os familiares, ela veio logo depois, nos próximos dias, e foi muito difícil. A gente novamente precisou ter todo um tato, todo um cuidado, e a gente acaba no jornalismo muitas vezes caindo no senso comum de, poxa, como você está se sentindo? Nossa, como está sendo lidar com isso? Você não pode falar isso, você não pode perguntar isso para ninguém. Você não pode lidar com uma situação dessas como se você lida com alguém que, sei lá, teve ferimentos leves quando bateu o carro num poste e nada além disso aconteceu. Então, foi muito difícil, a gente precisou de muito tato, de muita sensibilidade, um tato e uma sensibilidade que eu mantenho, obviamente, até hoje, todas as vezes que eu preciso falar com esses pais, com esses sobreviventes, alguns deles que se tornaram praticamente, ou se tornaram de fato amigos. São 10 anos acompanhando essa tragédia, né? Então,
tem toda essa questão. A gente precisou de muito tato, muito cuidado e bom senso antes de qualquer coisa. O cianeto foi apontado por um laudo técnico como a causa da morte dos estudantes. O organismo consegue neutralizar o cianeto, mas se a quantidade é demasiada, a substância em excesso causa privação de oxigênio para as células. A morte acontece por parada cardíaca e respiratória, uma vez que o cérebro e o coração são órgãos vitais que dependem de muito oxigênio. As investigações incluíram um inquérito policial, um processo judicial e uma CPI. Os 2 sócios da Boate Kiss, o vocalista e o ajudante da banda, foram submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri pela acusação de homicídio doloso. O caso da Boate Kiss foi uma grande sequência de erros e omissões dos poderes públicos. A cobertura midiática do caso foi importante para que o Brasil entendesse o que estava acontecendo, até porque a mídia de todo o Brasil voltou os olhos para Santa Maria naquele 27 de janeiro, dando a devida importância àquela tragédia. A gente estava vendo diante dos nossos olhos se desenrolar uma das maiores tragédias do nosso país. Então, eu acredito que a cobertura da mídia naquela ocasião foi extremamente importante, assim como com o passar dos anos. A cada ano, 27 de janeiro, não é só uma data de dor para as famílias, para os sobreviventes, para quem mora em Santa Maria. A cada 27 de janeiro, existem reportagens, edições especiais que são preparados em jornais impressos, na televisão, no rádio, para que essa tragédia jamais seja esquecida. E mais do que isso, para que a gente possa seguir cobrando as autoridades pela justiça que ainda não foi feita. Acredito que essa cobertura ela é extremamente importante para marcar a história, inclusive, do jornalismo brasileiro. Do quanto é um assunto que não pode ser esquecido, obviamente com erros e acertos, principalmente no início, né, quando tudo estava acontecendo. Acredito que alguns equívocos podem ter sido cometidos na forma de se abordar, porque da forma como os fatos se apresentaram, pouco se pensou, entende? Não foi algo planejado, simplesmente aconteceu diante da gente. E a gente teve que ir atrás, e a forma de lidar, enfim, até mesmo o preparo emocional que os profissionais precisam ter para lidar com esse tipo de informação, um amparo, tudo isso é algo que precisa ser repensado, até mesmo para quem trabalha na imprensa, para quem trabalha na mídia. E que naquela época não se pensou, mas com o passar do tempo a gente foi percebendo a importância disso, não só para familiares, sobreviventes, mas para quem viveu aquela dor de perto, para quem viveu tudo aquilo. Então, eu acredito que o trabalho a cobertura da mídia sobre o caso tem sido extremamente importante para que tudo isso não caia no esquecimento, não perca força e a justiça possa, enfim, um dia ser feita. A cobertura focou na cobrança de respostas do porquê aconteceu e nos responsáveis pela tragédia. Eu vou conversar agora com o Coronel Guido Pedroso de Mello, comandante do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Coronel, afinal de contas, o alvará estava em funcionamento ou não? Uma única saída para mais de 1.500 pessoas é o suficiente? Eu nunca vi uma cobertura da mídia tão exemplar quanto a da Kiss. Eu acho que a mídia, neste caso, ela toda se canalizou na cobrança de respostas do porquê aconteceu a tragédia. E essas respostas passam por uma rede de omissões do poder público na fiscalização das condições da boate, né? Particularmente aqui na RBS, nós fizemos investigações a respeito das licenças, como é que elas aconteceram, quem estava por trás de liberação de licenças, se essas pessoas frequentavam a boate ou não. Nós descobrimos que algumas dessas pessoas elas participavam de festas nessa boate, né? As pessoas que tinham liberado o funcionamento também, né?
Claro que a gente não pode falar em dinheiro nem nada, mas há sempre uma suspeita de leniência, de irresponsabilidade das autoridades na liberação do funcionamento da boate, né? E a mídia toda bateu muito nisso. A mídia começou a fazer diversas reportagens a respeito de condições precárias de outros estabelecimentos, outras boates, outros bares Rio Grande do Sul afora, e acho que Brasil afora também. Então ela foi exemplar a participação da mídia, né? O jornalista tem uma função muito importante em suas mãos, informar. Porém, alguns limites têm que ser respeitados. E como decidir quais são os limites ao cobrir casos tão delicados como esse? Não tem uma receita de bolo, não tem um manual que a gente possa dizer, olha, o limite da tragédia é tal. Porque cada tragédia tem suas particularidades, né? Mas eu julgo que essa questão de decidir, né? Quais informações dar, de que forma dar, esses limites, eu creio que passa por um trabalho de equipe. Eu acho muito complicado, numa situação de tragédia, tomar decisões individuais. Eu acho que se a gente tem uma equipe por trás, que a gente possa trocar uma ideia, a chance de a gente errar é menor, né? Então, o limite, né, seria, na verdade, não o limite, mas o adequado, né? Ter essa consciência do impacto da informação que a gente está transmitindo, né, e do que ela pode causar, porque a gente sabe que o jornalismo, numa questão de tragédia, numa situação de tragédia, de caos, o jornalismo ele cumpre uma função de organizar aquele caos, né, na medida que o jornalismo, né, puxa uma informação daqui, apura outra informação, como se fosse um quebra-cabeças, digamos assim, ele vai organizando esse caos e isso acaba por gerar uma estabilidade novamente, né? Porque o acontecimento trágico, ele desestabiliza, ele quebra, ele rompe, né? Ele instaura o caos. E no momento que a gente tem esse relato que vai organizando a realidade, tende a se ter uma estabilidade social novamente, um retorno. Então, a gente tem que ter ideia de quanto o jornalismo pode contribuir para isso e não para instaurar um caos ainda maior. E sem contar outras funções do jornalismo que a gente pode falar na cobertura de tragédias, né? Uma questão de prestação de serviço, né? Porque nos primeiros dias, no primeiro dia, aliás, a gente teve muita informação, assim, no sentido do que os pais deveriam fazer, né? Primeiro procurar em tais hospitais, só depois ir para o Centro Desportivo Municipal, que era onde estava ocorrendo o reconhecimento dos corpos. A gente também divulgou muita informação com pedidos de ajuda, pedido para que psicólogos fossem para esse ginásio, porque muita gente estava precisando de apoio psicológico. Então, tudo isso, o jornalismo acaba atuando também, né? A informação como um serviço público numa situação de tragédia. É difícil definir limites, né? O limite é o bom senso, né? Na medida em que tu está incomodando alguém que está muito sofrido, tu para. É essa a questão. Tu, antes de ser um repórter, é um ser humano, né? O caso que entrou para a história como o terceiro maior desastre em casas noturnas no mundo trouxe mudanças, principalmente na legislação brasileira. Contudo, o tempo também é inimigo. 10 anos depois, familiares e sobreviventes lutam para que a tragédia não caia no esquecimento da população e, além disso, por justiça. A impunidade revolta. Os 4 réus no processo, 2 sócios da boate e 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira, chegaram a ser condenados por um júri no final de 2021. No entanto, o Tribunal de Justiça anulou as condenações e determinou a realização de um novo julgamento. Os 4 réus, eles foram condenados, o julgamento foi anulado e hoje eles estão livres 10 anos depois e as famílias seguem procurando por justiça. Eu acho que são esses as duas grandes consequências. Uma mais positiva, ainda que poderia ser muito melhor em relação à segurança, e a segunda de que, infelizmente, a impunidade ela acaba se perpetuando nesse país e as grandes tragédias elas
caem no esquecimento. 10 anos depois do incêndio na Boate Kiss, a dor ainda permanece no coração daqueles que perderam alguém. Olha, com exceção desse janeiro de 2023, em todos os outros anos eu fiz reportagens sobre a Kiss desde que a tragédia aconteceu. Eu participei de cobertura. Fui a Santa Maria na maioria desses 10 anos. Falei com vários familiares. Não tem uma experiência maior. Todas são impactantes, todas são terríveis. O que é a dor de um pai que perde o filho é imensurável, né? Naquela noite, 242 vidas foram perdidas. Os repórteres que ali estavam acompanharam a retirada dos corpos da boate, a dor dos familiares e o luto nos dias, semanas, meses e anos desde então. Mas eu acho que, para mim, o fato de eu ser uma profissional naquele momento ainda muito inexperiente, tendo essa carga toda jogada da noite para o dia, literalmente, né, no colo, foi bem pesado, mas eu jamais vou comparar isso com qualquer outra pessoa que, de fato, sofreu perdas, de alguma maneira foi afetada diretamente pela tragédia. Mas eu costumo dizer que quando eu fui chamada a entrar ao vivo com o André Machado na Rádio Gaúcha, exatamente na hora que por algum motivo deixaram a gente voltar, já era dia, para frente da porta da boate, porque a gente chegou, não havia nenhum isolamento, depois foi feito um isolamento e nesse momento deixaram a gente descer. E eles permitiram que a gente observasse a retirada dos últimos corpos de dentro da boate. Eu acho que isso para mim foi impactante demais, porque eu estava ao vivo e eu tive que relatar o que eu estava vendo. E foi bem difícil, assim. Eu acho que pessoalmente foi o momento para mim mais difícil. Eu tenho essa lembrança na retina até hoje. Eu costumo dizer que eu posso viver 150 anos, eu nunca vou esquecer daquilo. Aquelas pessoas, aqueles jovens sendo retirados sem vida de dentro da boate, colocados no caminhão frigorífico para serem encaminhados ao ginásio municipal, onde eles foram posteriormente reconhecidos. Esse, para mim, foi o momento mais difícil, assim, mais triste, que eu lembro com muita tristeza. Participar de uma cobertura de tragédia sempre é muito marcante, né? É impossível a gente não se impactar, não se afetar, é impossível e também não é adequado, né? Que a gente não se afete, não se impacte com isso, né? Porque afinal é uma tragédia humana, envolve vidas, né? Então é impossível não sair impactado de uma experiência como essa. Mas eu lembro de 2 fatos assim que me marcaram muito. Um deles, eu estava fazendo uma série de entradas ao vivo e aí segundos antes assim de eu entrar ao vivo, eu já estava preparada. Eu olhei para a esquina, eu estava na frente da Boate Kiss, né, numa descida, e olhei para cima e vinha uma mãe assim chorando e gritando muito alto, assim, falava o nome da filha, né, chamava o nome da filha. E pedia desculpa, me perdoa, eu que devia estar na boate, tu foi no meu lugar. E ela chorava, assim. Aquilo ali me abalou muito e eu tive que entrar ao vivo em seguida. Foi muito difícil fazer aquela entrada ao vivo. E a história dessa mãe é porque a mãe é que era funcionária da casa noturna. E naquele dia a mãe não estava se sentindo bem e a filha foi no lugar e acabou morrendo no incêndio. E o outro fato foi a vigília de 7º dia que os pais fizeram na frente da boate. Foi muito difícil porque também foi uma série de entradas ao vivo e ali no 7º dia a gente já tinha uma consciência bem maior, né, do alcance da tragédia, do impacto. Também já havia conversado com os pais, já conhecia, já tinha uma relação com alguns pais. Então, assim, naquele 7º dia, eu já estava muito mais envolvida com o caso, né, diferente do primeiro dia, que eu tenho a impressão que se trabalha no susto, né, sob aquele forte impacto, né? Então tem aquela questão da urgência, da pressa de conseguir entrar ao vivo, de conseguir apurar a informação, é tudo muito rápido, muito intenso. Então, para mim, foi mais difícil trabalhar no 7º dia do que no primeiro dia, né? Então, esses 2 fatos, para mim, são os mais marcantes e que eu lembro com detalhes até hoje. 10 anos depois, as famílias das vítimas ainda brigam para que seus filhos tenham justiça e possam descansar em paz.
passaram do luto à luta. Hoje eles lutam por memória, por justiça, para que não se repita. Argumento por Valdinei Fernando. Apuração de fontes por Marcela Carvalho. Escrito por Valdinei Fernando. Participação e contribuição de Ananda Miller, Humberto Tressi, Jonathan Bittencourt e Juliana Mota. Narrado por Marcela Carvalho. Edição de Jennifer Molina. Em homenagem às 242 vidas perdidas no incêndio da Boate Kiss.